Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Você tem percebido como, de certa forma, as pessoas estão muito estressadas? Eu diria que sobrecarregadas, nervosas, tensas, ansiosas. Olha, se formos listar a complexidade de alterações no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa mente, nas nossas reações sociais. Se formos olhar para o trânsito, como as pessoas se comportam, nós estamos entrando realmente num colapso humano. Nós estamos nos tornando extremamente vulneráveis sem perceber. Nós estamos entrando em lugares que não deveríamos entrar. Nós temos saído de lugares que deveríamos continuar. Nós temos falado coisas que não deveríamos falar. Nós temos silenciado em assuntos que deveríamos nos posicionar. Nós temos abraçado causas e coisas que são importantes, mas talvez não são prioridades. E nós temos deixado de abraçar questões imprescindíveis para a nossa vida, que poderiam estar e deveriam estar num primeiro item da nossa vida. Eu chamo isso de discrepâncias comportamentais. Temos realmente alterado os valores, temos percebido que as pessoas estão brigando por coisas que são secundárias, estão se conformando com coisas que eu diria que são imprescindíveis para a existência, sobre a existência humana. Tenho visto que Deus passou a ser apenas, entre aspas, me desculpe, mas é uma palavra respeitosa, um office boy. Deus se tornou aquele que faz o que eu quero, o que eu peço. Deus se tornou o meu socorro. É bíblico que Deus é o nosso socorro? Sim. Mas Deus não pode ser aquele bombeiro que vem, apaga meu incêndio e depois eu não sei sequer o nome dele. Deus não pode ser aquele socorrista do SAMU e simplesmente passou e fez. É obrigação dele. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que nos transforme, que nos transfunde e que nos faça transbordar de coisas que nós estamos perdendo imperceptivelmente. Que nos transforme, eu diria que é algo extremamente subjetivo, é algo delicado e é algo extremamente pessoal. Embora a expressão seja nos transforme, mas tanto o processo quanto as atividades de transformação de cada ser humano deve partir de Deus. Na linha de pensamento que eu estou seguindo, deve partir de Deus e tem partido de Deus, mas Deus não invade o coração das pessoas. Deus não é um ditador. Deus não é um tirano. Deus respeita. Deus leva em consideração a escolha humana. Eu advogo que o ser humano deve fazer as suas escolhas e que Deus oportuniza todos a que tenham uma mudança de vida. Então essas transformações, à medida que vamos nos relacionando com Deus, isso deve causar um impacto em nossa vida. Há um texto na Bíblia, lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, eu preguei nesse texto esse final de semana. E enquanto eu pregava, eu falei uma coisa que me impactou muito e eu quero, de alguma forma, tentar esboçar para vocês nesse pouco tempo. Há um homem, um general de guerra, e esse homem, ele estava com uma lepra. O verso 11 do capítulo 5 diz que era uma lepra localizada, não era ainda uma lepra generalizada. E esse homem, ele criou expectativa sobre a sua cura, enfim. Mas quando ele chegou lá, o profeta Eliseu, que era o profeta responsável, que da parte de Deus seria o homem para conduzir o processo de cura de Naamã, o profeta não quis conversar com ele, diz assim: mergulhe no rio 7 vezes. Para simplificar a história, esse moço descia 7 vezes. E a ideia do texto é que ele reclamava muito. E teve de aparecer alguém para encorajá-lo. Mas se ele tivesse pedido algo mais difícil, eu não faria. Ele levou 300 quilos de prata, ele levou mais de 60 quilos de ouro. Então, nem para esse dinheiro o profeta Eliseu olhou.
O profeta Eliseu não era um mercadológico, não era um mercadeiro da fé. A alma dele era uma alma que transbordava Deus. E eu acredito que nesse país onde as pessoas falam tanto de dinheiro, nesse processo de transformação, nós vamos falar de transformação, de transfundação e de transbordação. Mas na transformação, o que eu enxergo é que Naamã mergulhou 7 vezes. Mas o que me tocou profundamente é que para cada mergulho ele teve de subir. Então ele mergulhou 7 vezes, isto é, ele desceu 7 vezes, ele subiu 7 vezes. São 14 movimentos. O que eu quero dizer para nós, para nossa consciência, é que não adianta a pessoa mergulhar numa religião, mergulhar na Bíblia, mergulhar em louvores, mergulhar em comportamentos religiosos e não subir para praticar, e não subir para socializar, e não subir para ser um exemplo. Quem conhece a Jesus deve ser exemplo. Quem conhece a Jesus deve se esforçar para ser esse exemplo. Quem conhece a Jesus precisa ter uma vida transformada e buscar essa transformação em todas as áreas. E Paulo disse que quem mentia não minta mais. Se eu for listar aqui, Paulo disse muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que a ideia bíblica é que o nosso comportamento, ele não pode ser mais o mesmo. Em todas as áreas da minha vida eu preciso mudar. Se eu era uma pessoa irritada, eu tenho que me tornar uma pessoa calma, controlada. Se eu era uma pessoa que brigava muito, eu preciso ser um apaziguador. Se eu era uma pessoa que não amava, agora eu sou amoroso. Se eu era uma pessoa rancorosa, agora eu sou afetivo. Ô, meu irmão, minha irmã, você que escuta essa gota, eu tenho olhado para o meu coração, para a minha mente, para a minha vida. Veja bem, o que que você precisa para ser mais transformado ainda? Talvez você diga, eu já mudei muito, graças a Deus. Mas o processo de transformação não acaba. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Tá bom? Tenha um dia de paz. Essa é a nossa gota de hoje sobre transformação. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um bom dia.